Bem, hoje nós vamos continuar estudando e conhecendo um pouco mais do que nós temos falado toda semana, que é sobre o reino de Deus, né? Nossa cruz, de vez em quando... Nossa, não, né? Era para ser nossa, mas não é nossa. Entendeu? Nossa, né? Mas a cruz que nós colocamos aqui, tem dia que ela está ali, aqui. Mas isso é para a gente nunca esquecer que quem nos salvou foi Cristo Jesus. Alguém morreu por mim, por você, e pagou esse preço alto. E aí, para mim, participar do reino de Deus e estar dentro das coisas do reino de Deus, não tem outra escolha, querido, a não ser passar pela cruz, tá bom? Tem gente que sim, tenta entrar no reino de Deus de outras formas, tá? Tem gente que pode pensar que é por grana, por status, porque eu sou o cara que tenho muitos seguidores e vão me querer. Jesus não está atrás de status, de grana, de quem tem muitos seguidores, tá? Ele só está atrás daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E, para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13 vai contar algumas parábolas. E a gente vai dar uma estudada em duas delas nessa noite, tá? Mas antes de mais nada, enquanto você abre ali em Mateus capítulo 13, presta bem atenção nesse recado, super legal. A partir de agora, às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na IBC, nós teremos o nosso IBC Casa. Gabriel, mas é igreja. Só que a igreja é a nossa casa também, beleza? Então, por enquanto vai ser aqui. É um IBC grande, gente, com todos nós reunidos ali. E a gente vai ter algumas coisas bem legais, tá? Então, quarta-feira, às 20 horas, te espero aqui no IBC Casa. Com certeza vai ter alguma coisa para a gente comer, estar junto, tá? Para aprender e compartilhar mais e viver mais em comunhão. Então, toda quarta-feira você tem um compromisso aí agora, tá? Então, imersão não é mais só aos sábados, agora a gente tem imersão IBC Casa quarta-feira também. Mateus capítulo 13, versículo 44. São dois versículos super curtos que a gente vai estudar hoje, mas super importantes. O reino dos céus, verso 44, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura pérolas, boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Jesus vai falar muito sobre o reino e por isso que a gente está conversando sobre isso nesses dias. A gente já falou lá no começo e não faz mal repetir, que esse é um dos principais assuntos falados sobre Jesus. Que Jesus acaba falando do reino dele. E aí a gente acaba descobrindo várias coisas, né? Que este reino não é deste mundo, que este reino não é de visível aparência, e que para entrar nesse reino existe um caminho chamado Cristo Jesus. Só que em certo momento Jesus relata essas duas parábolas. A gente também já conversou, mas deixa eu te recapitular que parábolas é quase que uma história para que alguém entenda alguma coisa, tá bom? O reino dos céus é semelhante a um iPhone 20, que nem existe ainda, né? Beleza, mas que todo mundo quer comprar, beleza? Estou brincando só para você entender. É lógico que naquela época Jesus falou sobre culturas, né? Sobre lavoura, sobre moeda. E nesse texto aqui ele vai falar sobre lavoura e sobre pedra preciosa, que era bem comum para aquelas pessoas daquela época, né? Então Jesus começa esse discurso dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro no campo, ao qual certo homem, tendo achado, ocultou ou escondeu. Era bem normal naquela época ter os trabalhos de lavoura, meio parecido com o que teve hoje de manhã aqui na IBC, tá bom? Eles
roçaram o nosso estacionamento lá, né? Então, assim, não tinha, tá bom, uma roçadeira elétrica na época, então, bem mais difícil. E era para plantar, bem mais difícil que roçar para jogar o mato fora. Mas era um contexto comum para eles. E Jesus conta, eu preciso que você entenda que isso é uma história, uma parábola que Jesus contou, não é um fato que aconteceu. Jesus fez essa comparação para falar do reino. E nessa comparação ele usa essa ilustração, dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que foi até um campo e encontrou um tesouro que estava escondido. Vamos localizar um pouquinho. Naquela época não existia banco. A gente estava conversando, não lembro com quem essa semana, que provavelmente vai acabar o dinheiro, ok? Vai ficar tudo cartão, Pix, blá, blá. Hoje já é difícil, né? Dinheiro. Eu lembro que na minha época, ó, que eu sou das antigas, hein? Na minha época, tu podia dar um cheque, cara. Tem alguém que não sabe o que é um cheque? É possível que isso aconteça. Viu? Teve uma mãozinha. Né? É um papel, cara, que você põe. Quanto você quer dar para a pessoa? Olha que legal que é um cheque, né? Eu quero dar 10 mil reais. Escreve e assina e entrega. Né? Acho que todo mundo queria voltar a ter cheque, né? Tipo, vou dar um cheque, aí depois eu vejo o que eu faço. Mas era normal. E acabou. Ninguém dizia assim, ó, nunca mais vai existir cheque. Locadora. Quem já alugou filme? Né? Ficar lá na fila, era emocionante. O ápice de uma locadora é quando tinha um totem, que não era bem um totem, né, como hoje. Mas tinha uma TV onde você conseguia pelo menos ver o trailer do filme. E aí você alugava, e era emocionante. Nunca vai acabar, acabou. Aí veio locadora de CD. Pronto, CD é revolução. DVD, né? Para sempre DVD. Lembro que um dia, numa das últimas vezes que eu fui alugar, a mulher estava muito brava, a dona da locadora. Porque eu fui pegar um DVD. Ela falou, não, mas tem coisa. Eu falei, não, mas eu acho que até vai acabar as fitas. Não vai acabar nada, entendeu? E quando ficou só DVD, todo mundo nunca vai acabar. E aí começou a ter na Americana DVD até R$1,99. Não tinha? Tipo, lá na Americana compra. E DVD foi embora, cara. Estou falando tudo isso porque hoje nós estamos num mundo bem diferente, mas naquela época era assim, normal, ir para uma lavoura. E aí quando você tinha um tesouro, querido, alguma coisa bem valiosa, uma das opções era deixar em casa. As casas não eram como hoje, né? Que hoje já roubam. Imagina como era fácil naquela época. Hoje, tranca, alarme, cerca elétrica, né? Naquela época não tinha tudo isso. Então o que eles decidiam? Escondiam, cavavam um buraco, normalmente, não era uma regra, mas uma boa parte fazia isso, e escondia lá no local do terreno. Diante desse fato verdadeiro, Jesus conta uma história. Um homem foi num terreno e encontrou um desses tesouros. Quando ele encontrou esse tesouro, ele tomou uma super atitude. Ele deixou o tesouro onde estava, voltou, vendeu tudo que ele tinha e foi lá comprar esse terreno. Ele não roubou o tesouro, tá bom? O reino de Deus não tem como ser roubado, tipo, vou pegar. E ele vai lá, vende tudo que ele tem e volta para ter direito àquela terra, para ter direito àquele tesouro. Jesus estava, em outras palavras, dizendo, olha, o reino dos céus é um tesouro preciosíssimo. Que se você descobrir o valor desse reino, você com certeza vai querer vender tudo que você tem por causa desse tesouro. A primeira pergunta que a gente vai analisar um pouquinho hoje é: o que você abriria mão para ter esse tesouro? Mas Gabriel, a salvação é de graça. Nós conversamos aqui que não é por nossos esforços, não é pelo que nós fazemos. Eu sei. Mas implica muitas vezes em abrir mão de algumas coisas. Eu não estou falando com relação à salvação, mas uma vida no reino dos céus, no reino de Deus. Olha só, lembra de jovem rico? Um dia o jovem rico chegou para Jesus. Essa não foi uma parábola, foi um fato. Ele chega para Jesus falando assim:
Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro os mandamentos. E aí Jesus fala, oh, legal, muito bem, você já faz tudo isso. E aí desenvolve uma conversa até o ponto que Jesus fala para ele. E Jesus diz para ele assim, ó, então vai, volta, vende tudo que tu tem e me segue. Qual foi a resposta daquele jovem rico? Nunca voltou. O reino de Deus, querido, quando nós descobrimos o reino de Deus, nós abrimos mão de muitas coisas. Nós abrimos mão de coisas que para nós são um tesouro. Para mim, cara, era um tesouro ir para balada. Eu amava ir para balada, cara. Eu não ia porque, tipo assim, todo mundo quer ir, eu não tenho onde ir. Eu não ia porque, eu preciso fazer amigo, não. Cara, eu estou te falando, amava ir para balada. Era um tesouro para mim. Eu lembro que é muito diferente de hoje também, tá bom? Lembra, sou da época da locadora, do cheque, do DVD, né? Então eu sou da época que tinha matinê, que eu nem sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma balada mais cedo para os caras e as gurias que não podiam ir mais tarde, senão iam ser quebradas não pode falar, de bater, né? Elas iam ser xingadas em casa, tá bom? E aí tinha mais cedo. E aí quando terminava essa mais cedo, mais tarde tinha a balada. Era no mesmo local, bem das antigas aqui em BC. E por coincidência, era quase na rua da igreja que eu tinha conhecido. Cara, perfeito. Não é perfeito, é perfeito, cara. Eu ia às 5 horas para a balada, na matinê. Ficava lá até o horário do culto, descia 2 ruas e eu estava na igreja, cara. Acabava o culto, dava tempo de voltar para a balada. Cara, era um super tesouro. Tá? E merchan, que não existe mais, confetes. Confetes tinha balada. Em nome de Jesus, cara. Alguém que estiver assistindo a live que faz escalas, 1 mês sem escala para ele, beleza? Cara, a gente está rindo e brincando, mas aquilo para mim era um tesouro. Eu gostava muito de fazer aquilo. Perdão. E aí, gente, eu sei que tinha um lugar no meu coração aquilo de lá, bem forte. E eu já contei, mas eu vou contar porque eu preciso concluir. Parei de ir para matinê. Diga glória a Deus. Eu ia só depois, já não ia mais antes. Beleza? É sério, eu já tinha melhorado. E a minha última ida, foi no Big Bowling. Tá bom? Tinha um boliche aqui em Balneário, que era boliche, balada, um monte de coisa. Estava eu lá, com o meu cigarro, na balada. Uma coisa que eu amava, cara. E eu também amava Jesus, por isso que eu ia nos dois. Entendeu? Eu na balada, com o meu cigarro. E tocando a música do momento, cara. E podia cantar na balada e não ficar com o coração condenado, porque era na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. É sério, vocês lembram que eu não estou fazendo piada nem exagerando, isso tocava na rádio. E tocava na balada. E eu pensava, pronto, é gospel. Gospel pode, cara. É de Jesus, então pode. Vai parecer uma coisa bem idiota, mas numa dessas, achou Satanás, eu acho que ele pegou meu braço. Porque eu errei, eu acertei o cigarro bem aqui, cara. Ficou uma marca, tipo crucificado, assim. E aí, cara, quando eu acertei o cigarro no meu braço, falei, parece que eu acordei. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cara, não dá. Eu preciso me desfazer de tudo que eu tenho, gosto, eu preciso fazer de tudo aquilo que tem para mim um valor, de certa forma vender e correr atrás do verdadeiro tesouro que eu encontrei. Aquele foi meu último dia na balada. Nunca mais fui na balada. E aí cada vez que eu ouço show Satanás, eu falo, Satanás, você se ferrou. Estou com Cristo. Cara, eu estou te falando isso porque
quando a gente fala vai, vende tudo que tem, é uma parábola. Não quer dizer que a gente tenha que vender alguma coisa, mas quer dizer que a gente tem que abrir mão de coisas que para nós têm um valor. Eu tive que abrir mão de relacionamentos, amizades, cara. Essa noite eu sonhei com um amigo meu, eu vou entrar em contato com ele. Era o cara mais certinho da escola e da sala. E eu tinha um objetivo, fazê-lo fumar e ir para balada. Ai, cara, sabe o que aconteceu? Deu certo. Sabe o que aconteceu? Não fui mais para balada. Mas até onde eu sei, ele nunca mais voltou. Nós precisamos, querido, abrir mão de coisas. Implica em vender, entre aspas, algumas coisas. E presta atenção que vender é abrir mão de coisas que têm valor para você. Ah, Gabriel, e fora a balada, fora tudo isso? Vaidade, soberba. Tem tanta coisa. Sexo fora do casamento, que é pecado. Tá bom? Tanta coisa. Jesus está ensinando para eles que quando você encontra o reino de Deus, em resumo, nada mais do que você tinha tem valor. E aí você vende, quase que a preço de banana, abandona tudo e corre para esse tesouro. A segunda parte diz que o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Outra coisa daquela época, querido, é que... Olha para o teu irmão e fala, você é bem legal. É só para mim tomar água. Olha, você não está saindo água? Fala de novo, você é muito legal. Estou brincando. Eu juro que só cai uma gota daqui. Volta, estava brincando, tá? Mas é semelhante a um homem, querido, que negocia pérolas. E naquela época, diamante, pedras preciosas, todas essas coisas, elas tinham um valor menor do que as pérolas. Elas tinham um valor menor do que as pérolas. As pérolas tinham um grande valor naquela época. E era normal comercializarem isso, porque usavam em roupas de trajes elegantes de reis, coroas ou adornos assim por diante. E ele fala que um homem que negocia essas pérolas, e quando ele encontra uma de um enorme valor, ele faz de tudo para poder chegar nessa pérola. Ele esquece as outras coisas que ele está negociando. Quando nós encontramos o reino de Deus é a mesma coisa. Não existe nada neste mundo, querido, que tenha um valor maior do que o reino de Deus na nossa vida. Eu não estou falando em troca de salvação no sentido, então eu vou fazer para me alcançar a salvação, não. Nós estamos falando hoje sobre saber o verdadeiro valor do reino. Porque quem morreu na cruz do Calvário por nós e usou uma coroa de espinhos, precisa, para nós, ter mais valor do que uma pedra preciosa. Precisa ter mais valor do que as riquezas deste mundo, do que as amizades deste mundo. É por isso que Jesus vai dizer, olha, todos esses que encontram isso, com certeza, eles abandonam tudo o que aparentemente tem um valor para ficar com o que tem um valor maior. É importante você saber também que Jesus está falando isso para os discípulos num seguinte momento. Os discípulos estavam frustrados, tá bom? Eles tinham um sonho, tá? Todo mundo tinha um sonho naquela época. De que Jesus viesse, tomasse o governo, tomasse tudo, tá? E ele assumisse o governo, assumisse tudo e fizesse ali de Israel o centro do mundo e governasse. Um rei que ia cuidar do seu povo. E aí, de repente, quando nada disso acontece, porque Jesus começa a falar para eles assim, não sou deste mundo, vou partir, vou fazer uma morada para vocês. E eles começam a descobrir isso,
Jesus entra com essas parábolas dizendo: olha, o reino dos céus é muito mais do que esse reino terreno. E a minha pergunta nessa noite é se você estaria com desejo de sondar o teu coração e ver que valor você tem dado para o reino de Deus. A questão não é se você é salvo ou não, porque Jesus estava falando com os discípulos, mas é o teu tamanho do teu amor pelo reino de Deus. Ah, Gabriel, eu amo. Talvez você ama como eu amava e não tem coragem de abandonar um cigarro. Talvez você ama como eu amava e não tenha coragem de abandonar uma bebida, uma balada, um namoro que não é para ser, uma noite que não é para ter, um amigo que não convém. Se você encontrou esse tesouro ou essa pérola, o conselho que a Bíblia dá é que você venda, se desfaça de tudo e fique com esse tesouro e com essa pérola. Isso me faz lembrar de um texto, abra comigo em Filipenses. Um homem muito, muito interessante. Porque é um homem que nós admiramos muito, Paulo. Filipenses capítulo 13, versículo 8. Três, 8. É só para saber se vocês estavam lendo a Bíblia, beleza? Filipenses 3:8 vai dizer o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo foi um homem que tinha bastante coisas: conhecimento, notoriedade, autoridade, reputação. Mas um dia, a caminho de Damasco, uma voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem um encontro maravilhoso, esplêndido. Ele não teve que pagar nada, o encontro foi gratuito e a salvação foi de graça. Mas esse encontro levou Paulo a considerar todas as outras coisas como um refúgio. Considerar todas as outras coisas como um nada, ao ponto de esquecer sua reputação, notoriedade, autoridade, tudo que ele possuía. E ele faz algumas declarações que: já estou crucificado com Cristo. Miserável homem que sou. Querido, quando nós temos um encontro de fato com o reino de Deus, o que vai acontecer com os nossos corações aqui dia após dia, nós vamos descobrir que esse tesouro vale muito a pena. Eu começo a terminar te dizendo que isso vai ser até o fim das nossas vidas. Gabriel, então quer dizer que sempre vou descobrir alguma coisa que eu preciso abandonar? Sempre. Eu não vou mais para a balada. Não bebo mais, não fumo mais. Só que tem outras coisas que eu descubro na minha vida, mesmo depois de cristão. Se a internet tem um maior valor do que o reino de Deus, você precisa ir lá, se desfazer dessa pérola, dos teus tesouros, para ter um encontro com o maior de todos os tesouros, Cristo Jesus. A internet hoje, querido, é quase o maior bem que as pessoas têm. Afinal, corte a tua internet para ver. Não dá um desespero? Acaba o 4, 5, 500G. Cara, parece que você fica sem ar. Você fica sem bens, porque todos os teus bens estão lá. Não estão? Fotos, recordações, declarações, mentiras. Não tem, eu não posta mentira. Você fala que é o cara mais feliz, que a tua família é bem legal. É mentira, entendeu? Posta foto, eu não vou falar de quem, né, mas é porque é da minha família. Posta foto nos lugares, entendeu?
Hoje, a internet para o homem se tornou um grande bem. Você é capaz de dizer para mim que sem a internet você não vai sobreviver porque os teus negócios dependem da internet. Não é verdade? E se der um pane na internet e você ficar sem e não tem acesso ao banco, eu também não tenho dinheiro. Ainda mais se teu banco for digital. Eu estou falando isso porque a gente pensa que essa parábola vai servir só para quem não é crente e precisa abandonar tudo e ir para Jesus. Não. Essa parábola serve para nós também, que depois de entrarmos no reino de Deus, nós precisamos lembrar lá de trás, que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um campo. Quem encontrou Jesus aqui encontrou um campo maravilhoso, chamado Reino de Deus, e que nesse reino tem um tesouro. E você precisa todos os dias lembrar que você está nesse campo e você precisa abandonar as outras coisas por amor a esse campo. É como você descobrir que encontrou uma grande pérola, super preciosa, e você é capaz de parar de negociar as outras pérolas para ficar com essa. Então, depois de Cristo, precisa abandonar a mentira, a falsidade. Por favor, a internet. Gabriel, fica uma sugestão, tenta essa semana fazer um jejum. Abandona a internet uns dias. Eu vou te garantir uma coisa, você vai morrer. Sabe por que você vai morrer? Pode ter duas mortes, uma de depressão, né? Ou de abstinência, entrar numa crise. Ou talvez você vai abandonar a internet e vai para o teu quarto, em secreto, e em secreto teu pai vai te responder, e ali você vai morrer para algumas coisas que você ainda não morreu, porque a internet não deixa você morrer. A internet não deixa você dizer que é fraco, a internet não deixa você dizer que errou, a internet não deixa você dizer que você precisa de ajuda. Na internet todo mundo é legal, cara, e bom, isso, e consegue resolver tudo. Abandona a internet por uns dias essa semana. Se tranca no teu quarto. Gabriel, mas eu preciso saber das notícias. Sabe o que é evangelho? Boas novas. Quer boas notícias? Tem uma super internet chamada Bíblia, que ela te conta tudo, da fundação do mundo até como tudo vai terminar. É a melhor de todas as internets, querido. Sabe? Dependendo da tua internet, a resposta demora para carregar a página. Essa internet chamada Bíblia tem resposta para o teu coração imediata. Quando você olhar para ela, ela automaticamente vai regar o teu coração. Bati muito na internet, mas cada um tem algo que precisa. E o meu incentivo nessa noite é que você olhe como esses homens olharam, assim como Jesus ensinou. E eu termino lendo 44, de novo dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Presta atenção nessa frase. E transbordante de alegria, vai e vende tudo. Buscar o reino de Deus não é uma tristeza, é transbordante de alegria. Você precisa sair aqui do imersão nessa noite, não com tristeza, vou ter que abandonar a internet, vou ter que parar de ficar, vou ter que parar de não sei o quê. É transbordante de alegria, dizendo: eu encontrei alguém que é maior e melhor do que tudo isso. Então, os meus tesouros terrenos e tudo que eu tenho, nem que eu tenha que vender a R$1, R$1, eu abandono em busca dessa pérola preciosa e desse tesouro maravilhoso.